Bom dia, meninas, tudo bem? Eu vou ensinar vocês a fazer a bolsa Cláudia e vou usar este fio aqui, ó, da Círculo. A referência dele é 6185, caso vocês queiram comprar, tá bom? E eu vou usar também aqui, ó, 4 meia-luas e um mosquetão, tá bom? A meia-lua que eu tô usando é da Utero Metais. Eles têm loja virtual, dá pra comprar pela internet. Vocês acham tudo lá, tá bom? Tudo de metais, vocês acham lá. E vou usar também botão imantado de costura. Ó, se dá pra enxergar. Ele tem essas abinhas aqui pra costurar, depois ele fica mais firme, tá? Tem na Utero também. Vou usar agulha e fio de costura pra costurar ele. Eu vou ver depois qual cor fica melhor com aquele fio ali. Vou usar marcadores. Esses marcadorezinhos aqui. Tesoura. Um isqueiro pra derreter esse fio depois, tá bom? E eu vou usar agulha, obviamente. Meus objetos principais. Aqui eu tô usando a 4, tá bom? Mas dá pra se usar a 5 também. 5 milímetros. Beleza? Eu prefiro ela porque aqui, ó, essa parte aqui é o gancho, ele é mais magrinho, mais estreito, tá? Não sei se vai dar pra ver aí. E daí eu prefiro porque senão fica depois muito difícil pra eu entrar, sabe? No ponto. Então, vamos começar. Vamos lá. Eu vou deixar uma ponta do fio solta antes de começar as minhas correntinhas, tá? Então, ó, tenho 60 centímetros mais ou menos de fio, beleza? Então, aqui, ó, eu vou deixar esses 60 centímetros aqui pra trás e vou começar aqui. Fiz o meu nozinho. Por que eu vou começar ali? Porque esse fio aqui é o fio solto, tá? E esse fio aqui é o fio do rolo. Então, deixa eu focar melhor aqui, porque... Aí. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou enroscar o fio solto na agulha. Vou laçar e vou puxar. Enrosco o fio solto, laço, puxo. Enrosco o fio, laço, puxo. E vou fazendo assim, ó. Fazer bem devagarzinho, ó. Enrosco, laço e puxo. Deixa eu puxar mais pra frente minha câmera aqui. Melhor. Enrosco o fio, laço e puxo. Enrosco e vou fazer assim, tá bom? 15 correntinhas dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Por que a gente vai fazer assim? A gente vai fazer assim porque dessa forma aqui não fica parecendo um buraco depois na base, tá? Então, eu prefiro dessa forma. Aí, eu terminei ali, vai ficar minha pontinha aqui. E eu vou fazer um ponto baixíssimo, beleza? E vou começar a tecer aqui, ó. Vou começar a tecer aqui, ó. Primeira correntinha. Com ponto baixo, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ó, essa é a minha última.
Aqui na minha última, eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar, tá? E ele já vai dar a volta aqui pra eu continuar tecendo aqui, ó, beleza? Então, vamos lá. Já tem 1, 2 e 3. Ficou 3. Vamos marcar aqui, ó. Eu vou fazer aumento nesse primeiro. E vou fazer aumento no meu terceiro ponto, que é esse daqui, ó. Marcadinho. E aí, eu vou continuar aqui, ó, tecendo aqui, por essa carreira. Até o final também, ó. Percebam que não fica aquele buracão, sabe? Fica mais harmônico, mais bonito. E cheguei no meu último, ó. Meu último ponto. E aqui, ó, vocês conseguem perceber que eu tenho meu ponto baixíssimo, que eu fiz aquela hora, e o meu primeiro ponto da carreira, e aqui tá o meu último. Eles fazem parte dessa voltinha aqui, ó. Fazem parte não, eles são igual essa voltinha, tá? Que a gente acabou de fazer. Então, pra ficar igual, eu já tenho 2 e eu vou precisar fazer um terceiro, mas o terceiro é meu fechamento, tá bom? Então, meu fechamento como vai ser? Eu vou pegar aqui, ó, nessa alcinha, que é o ponto, tá? Eu não pego no ponto, eu pego aqui na alcinha e levo lá pra trás. Levei lá pra trás. Agora, vocês estão vendo que eu tenho meu ponto aqui, ó. Esse é o primeiro ponto da carreira que a gente começou a subir aquela hora. Eu vou entrar no meio dele. Pegar meu fio aqui. E eu vou dar um ajuste. Enroscar e passar lá pra frente. Aqui é meio ruinzinho de passar, tá? Às vezes vem 2, tipo agora. Aí. Veio um só. E finalizo o meu ponto. Beleza? Ó, o meu ponto tá aqui. E aí, eu continuo aqui, ó. Finalizei meu ponto. E eu vou fazer ponto baixo centralizado agora. Eu vou entrar no meio do ponto e vou fazer o meu ponto baixo. Sempre no meio do ponto, não vai ser aqui, ó, nas alcinhas. Vai ser no meio do ponto, beleza? E vai ser assim até o final. Em toda a nossa base, a gente vai trabalhar com ponto baixo centralizado. Chegamos aqui, ó, eu tirei meu marcador. Esse é o primeiro ponto onde estava inserido o nosso marcador, tá? 1, 2, 3, que é daquela voltinha que a gente fez. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos. Aí, aqui é um ponto sozinho. E aqui, 3 pontos. Agora, eu vou marcar aqui, ó. Esse aqui, eu vou marcar o do meio, que eu acabei de fazer 3, ó. 3 pontos. O do meio eu vou marcar. E aqui também. Os 3 pontos, 1, 2, 3.
continuar aqui, ó, tecendo ponto baixo centralizado. Estou chegando no final. Esse aqui é o meu fechamento e esses aqui são o meu ponto de base, tá? Então, nesse último ponto aqui, eu vou fazer 3, 2, 3. E aqui, ó, eu vou pegar essas alcinhas junto ali com a minha correntinha, que foi o ponto baixíssimo que eu fiz. Vou pegar todas elas e vou passar minha agulha ali. Pronto, acabei de fazer um ponto. Lembra porque a gente não faz mais um ponto lá? Porque ele se forma aqui em cima. E aqui, ó, aqui nós só temos um ponto. Então, nesse ponto de base, nós precisamos de mais 2. Opa. 1 e 2. Pronto, agora ficamos com 3. Temos 2 aqui e 1 aqui. Vamos pegar aqui nosso fechamento. O meu ponto está aqui, ó. Nós vamos pegar por trás lá, levar o meu fio lá pra trás. E agora, bem escondidinho ali, tá o meu ponto. Eu preciso entrar no meio dele. Engato aqui. Puxo e fiz o meu ponto. E vou seguir novamente até o final. Cheguei aqui, ó, tiro o marcador e faço 3. 2, 3. Marco o do meio, ó, 1, 2, 3. Eu vou marcar o do meio, vou marcar o do meio e vou seguir. Tiro meu marcador. E de onde eu tirei o marcador, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Dou uma ajeitadinha. Vou pegar o meu marcador e colocar aqui, ó. Vou colocar e vou seguir a minha carreira.
os 3 aqui. 1, 2, 3. Eu vou fazer aqui, ó, no terceiro, 3 pontos. Dois e 3. Vou marcar aqui, ó, o do meio e vou seguir. Não pule nenhum ponto, tá? Não esqueçam, senão dá errado depois lá na frente. E aqui, ó, esse é o quebra-cabeça. Lembra os nossos 3 pontos, né? Um tá escondido lá, 2 e 3. Então, nós vamos fazer nesse daqui, ó, 3. Aqui eu finalizei meu ponto. E eu vou fazer ponto baixo centralizado agora. Eu vou entrar no meio do ponto e vou fazer o meu ponto baixo. Sempre no meio do ponto, não vai ser aqui, ó, nas alcinhas. Vai ser no meio do ponto, beleza? E vai ser assim até o final. Em toda a nossa base, a gente vai trabalhar com ponto baixo centralizado. Chegamos aqui, ó, eu tirei meu marcador. Esse é o primeiro ponto onde estava inserido o nosso marcador, tá? 1, 2, 3, que é daquela voltinha que a gente fez. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos. Aí, aqui é um ponto sozinho. E aqui, 3 pontos. Agora, eu vou marcar aqui, ó. Esse aqui, eu vou marcar o do meio, que eu acabei de fazer 3, ó. 3 pontos. O do meio eu vou marcar. E aqui também. Os 3 pontos, 1, 2, 3. Eu vou marcar o do meio. E eu vou continuar aqui, ó, tecendo ponto baixo centralizado. Estou chegando no final. Esse aqui é o meu fechamento e esses aqui são o meu ponto de base, tá? Então, nesse último ponto aqui, eu vou fazer 3, 2, 3. E aqui, ó, eu vou pegar essas alcinhas junto ali com a minha correntinha, que foi o ponto baixíssimo que eu fiz. Vou pegar todas elas e vou passar a minha agulha ali. Pronto, acabei de fazer um ponto. Lembra porque a gente não faz mais um ponto lá? Porque ele se forma aqui em cima. E aqui, ó, aqui nós só temos um ponto. Então, nesse ponto de base, nós precisamos de mais 2. Opa. 1 e 2. Pronto, agora ficamos com 3. Temos 2 aqui e 1 aqui. Vamos pegar aqui nosso fechamento. O meu ponto está aqui, ó. Nós vamos pegar por trás lá.
levar o meu fio lá pra trás. E agora, bem escondidinho ali, tá o meu ponto. Eu preciso entrar no meio dele. Engato aqui. Puxo e fiz o meu ponto. E vou seguir novamente até o final. Cheguei aqui, ó, tiro o marcador e faço 3. 2, 3. Marco o do meio, ó, 1, 2, 3. Eu vou marcar o do meio, vou marcar o do meio e vou seguir. Tiro meu marcador. E de onde eu tirei o marcador, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Dou uma ajeitadinha. Vou pegar o meu marcador e colocar aqui, ó. Vou colocar e vou seguir a minha carreira. Meus 3 aqui, 1, 2, 3. Vou fazer aqui, ó, no terceiro, 3 pontos. 2 e 3. Vou marcar aqui, ó, o do meio e vou seguir. Não pulem nenhum ponto, tá? Não esqueçam, senão dá errado depois lá na frente. E aqui, ó, esse é um quebra-cabeça. Lembra os nossos 3 pontos, né? Um tá escondido lá, 2 e 3. Então, nós vamos fazer nesse daqui, ó, 3. 1. Continuo aqui, estou chegando no meu outro aumento. Tiro meu marcador. Faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E eu vou marcar o do meio. Marquei o do meio. Tem mais um ponto para fazer aqui. E aí, vamos fazer o fechamento. Enrosco ali, ajusto e puxo lá pra frente. Beleza? Ajustar o foco aqui. E
E aí eu vou continuar. Essa já é minha última carreira, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, a quinta. Vai ser a última carreira. E vamos indo, estamos quase chegando no final. Opa, o céu tá sozinho já. Então, 3 ali onde ele saiu. E aqui eu não preciso mais pôr marcador, tá? Porque já é minha última carreira. Então, não vai mais precisar. Mais um ponto antes ali de fazer os 3, tiro meu marcador e o outro caiu. Faço meus 3 pontinhos e continuo. Tiro meu marcador e faço 3. Faço 3 pontos baixos, 3. Sigo. Opa, inseri no lugar errado. Aqui, quando a gente coloca o ponto no meio, ele sai no meio aqui atrás também. Se ele sair por aqui... Opa, não tava filmando. Se ele sair por aqui, vai ficar muito ruim, tá? Então, ele precisa sair aqui, ó. E vou seguir fazendo. E estamos chegando no nosso próximo ponto. Tiramos o marcador e fazemos 3 pontos aqui, ó. 1, 2 e mais um. E aí tem mais ponto aqui e mais um aqui. Beleza? Terminamos a nossa base. Dá uma ajustadinha, porque como ele trabalha só para um lado, ele vai ficar um pouquinho torto, tá? Então, aqui, ó, terminamos a nossa base retangular. E agora, a gente vai começar a subir a bolsa, tá? Percebam que aqui, ó, não ficou aqueles buracão e fica bem certinho aqui, ó. Onde foi feito os aumentos. Ele faz essa linha aqui, tá? Então, agora nós vamos subir a bolsa. É o mesmo esquema, nós vamos fazer o acabamento aqui antes de começar a subir. Eu vou entrar na minha correntinha, ó, o meu ponto é aqui, minha correntinha, levo lá pra trás. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui por trás no ponto anterior, ó, aqui eu inseri a correntinha e eu vou entrar aqui.
vou levar esse daqui lá pra trás. Levei lá pra trás, dou uma apertadinha e pronto. Temos o nosso acabamento. Veja que ele fica bem certinho, tá? Pra depois a gente poder não ter percepção de onde ficou nossas emendas. Aí, eu fiz aqui, no ponto anterior, eu entro aqui, ó, na correntinha no meio e saio aqui, ó. Tem essa alcinha aqui, eu vou sair nela também, vou inserir aqui na agulha, vou laçar meu fio, vou passar e finalizar com um ponto baixo. Finalizei com um ponto baixo. E assim eu vou fazer em todas. Entro ali, lacei, puxei. Entro no meio da correntinha, não é mais no ponto, no meio da correntinha, pego aquela alcinha lá de trás e faço o meu ponto. Fechou? E assim eu vou circular toda a minha base. Perceba que ela tá ficando com esse acabamento aqui, ó, tá? De risquinho, depois ela sobe e fica bem bonito esse acabamento. Tem que ser as duas, Daiane? Tem que ser as duas. Se eu pegar só essa daqui, ó, ela é muito sensível. Então, eu pego essa daqui de trás também, ó, pra ficar firme. Como a gente vai colocar peso, precisa estar firme. E vou circular toda a base da bolsa com esse ponto. Estamos quase chegando no final da nossa carreira. E aqui, ó, nossa última correntinha que nós vamos entrar e fazer o nosso fechamento. Meu ponto tá aqui, ó,
entro lá por trás, levo lá pra trás, levo lá pra trás, aí o meu ponto ficou aqui, ó, tá? Embaixo disso daqui, que eu acabei de levar lá pra trás. Entro no meio do ponto, enrosco isso aqui, laço o fio e puxo. E já finalizei. Agora, o que que a gente vai fazer? Um ponto vai ser centralizado e um ponto vai ser por trás da alcinha da correntinha, na alcinha de trás. Percebam, ó, uma dica aqui. Para eu não errar e não fazer um ponto aqui de novo, como agora não tem aumento, eu vou fazer ponto sobre ponto. E para eu saber se eu tô certa, cada correntinha dessa daqui equivale a um ponto. Então, sobre uma correntinha, eu faço um ponto. Alcinha de trás. E aqui, ó, na próxima correntinha, meu ponto está embaixo. Um ponto. Alcinha de trás. Um ponto centralizado. Alcinha de trás. Ó, correntinha, um ponto. Correntinha, alcinha de trás. Correntinha, um ponto. Alcinha de trás. Correntinha, um ponto centralizado. E assim eu vou circular o meu trabalho, tá bom? E vou fazer assim até eu chegar lá de novo, no momento em que eu for fechar a minha carreira, ó. Correntinha, o meu ponto está embaixo. Nessas curvinhas aqui é mais fácil de errar ainda. Ponto centralizado. Ponto centralizado, alcinha de trás. Ponto centralizado. E vou seguindo. Tô quase chegando lá no final. E, ó, meu último ponto, alcinha de trás. Precisa ficar assim, tá? Ó, um sim, um não, sim, um não. Não pode ficar dois desse junto, senão depois vai ser bem perceptível. Meu ponto, correntinha, entro lá por trás, pegando as duas perninhas, levo lá pra trás, entro no meio do meu ponto, enrosco aqui, dou um ajuste, puxo lá pra frente e finalizo o meu ponto, beleza? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Agora fica mais fácil porque aonde é ponto ressaltadinho assim, ó, onde é ponto ressaltadinho, eu vou fazer um ponto centralizado. E aonde fica esse ponto um pouquinho mais escondido com esse risquinho, eu vou pegar por trás da alcinha. Não tem aumento, tá? Senão a bolsa não sobe. E eu vou fazer assim agora, 23 carreiras, tá bom? Eu vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Ó. Onde é esse ponto aqui, alcinha de trás. Onde é ponto ressaltadinho. Aqui. Ponto ressaltadinho, ponto centralizado. Aqui. Chegamos aqui. Tô terminando a carreira 22.
E vamos iniciar a carreira 23. E é ali que nós vamos pôr a nossa meia-lua. Beleza? Daí, depois da 23, temos mais uma. O meu vizinho tá fazendo barulho e talvez isso apareça no vídeo, tá? Só queria dizer isso e não tem como eu fugir desse barulho. Talvez vai aparecer. Então, vamos lá. Vou fazer meu fechamento normal aqui. Aí. Depois eu mudo o ângulo aqui da câmera, mas, ó, ela já tá começando aqui, tá? Só pra vocês terem ideia, ela já ficou desse tamanho aqui. Certo? Depois eu arrumo o ângulo da câmera e a gente vai ver ela inteirinha. Então, assim, ó, aqui nós vamos pegar essa parte da base e vamos dobrar aqui, tá? Pra deixar a bolsa dobrada ao meio, bem certinho. Ela precisa, ó, ficar dobrada ao meio, mas bem certinho, ó, no meio. Porque a gente tem um retângulo lá embaixo, aqui, bem certinho no meio. E agora, a gente vai fixar essas meias luas, se é que eu posso chamar assim, aqui. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, eu tenho, vamos ver, eu tenho 29 centímetros, aqui, ó, não sei se vai dar pra enxergar, aqui, ó, 29 centímetros de bolsa, tá? Aqui, ó. Então, eu vou pegar 3 dedos meus e vou colocar aqui e 3 aqui, pra minha meia-lua ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Então, a gente vai marcar ali pra ver bem certinho. Então, vou pôr até mais 4 dedos e 4 dedos. A minha meia-lua, ela é bem pequenininha, tá? Eu gosto dela pequenininha. Ela tem 2,5 centímetros, tá? Vocês podem usar a meia-lua que vocês quiserem, tá? Pode ser maior, só não muito menor que isso, fica ruim de trabalhar daí. Eu gosto dela pequenininha assim, porque daí fica bem delicadinho, tá? Mas pode usar maior, não tem problema. Só daí se atentem pra ficar assim, ó. Ela precisa ficar proporcional aqui, tá? Então, se ela for maior, pra não ficar muito junta e nem muito separada, tá? Principalmente que a minha é pequena, então eu não posso colocar aqui, ó. Eu preciso colocar ela mais ou menos aqui, ó. Então, tá. 4 dedos aqui e 4 dedos aqui. Então, eu já posso começar a pôr aqui, ó. Eu vou contar quantos eu tenho, quantas linhas eu tenho aqui desde essa ponta e é nessa ponta também. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho, 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, porque daí eu vou fazer nesses 2 pontos aqui. Então, eu vou marcar o primeiro, que é mais fácil. E daí, aqui, eu vou finalizar esse ponto aqui dessa carreira, o primeiro. E o segundo e o terceiro vai ser onde vai ficar a minha meia-lua, tá? Então, aqui, ó, eu vou continuar a lógica, tá? Um na alcinha de trás e um pelo meio. Então, eu vou inserir por dentro da minha meia-lua, e daí depois eu vou lá na minha argolinha. Por trás. E daí, o próximo é aqui no meio. Ó. E ela vai ficar assim, tá? Dá pra fazer depois? Dá, mas daí fica muita emenda aqui dentro. Aqui, ó. Fica muita emenda aqui. Assim é melhor, tá bom? E fica mais fácil. Ocupa menos tempo e você tem menos horas trabalhada. Facilita a vida. Resumo da história, facilita a vida. E aí, eu vou continuar tecendo. E vou até eu chegar aqui na minha outra meia-lua, pra eu fazer o mesmo processo. Viu que não tem muito segredo ali, tá? Só mede, deixe proporcional
pra não ficar desengonçada depois. Tá? Agora eu vou tirar aqui, porque aqui eu já vou iniciar. Então, aqui começa no meio. No meio e por trás. Pronto. Ficou aqui minha meia-lua. E aí, eu continuo. Eu vou finalizar aqui pra eu virar e mostrar pra vocês do outro lado. Já volto. Ó, cheguei aqui do outro lado. E aí, vai ser a mesma coisa colocar a meia-lua desse lado aqui. E eu preciso colocar ela rente com essas duas. Então, nem sempre aqui deu 8, né? Linhas que eu contei. Nem sempre aqui vai dar 8. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8. Então, por coincidência, deu 8. Se não der 8, não tem problema, tá? Eu só preciso... A gente precisa que fique alinhadinho, porque se não ficar alinhado, depois fica feio. Que daí vai ficar... Ó, tá vendo que tem uma aqui, né? Imagine uma aqui, daí uma mais pra cá, ou outra mais pra cá. Importante ela estar rente aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem 8 também. Mas aqui... eu vou fazer com 9. Pra ficar bem alinhadinho. Coloco meu marcador. E vou continuar a tecer... O meu fio enroscou. A tecer aqui. Até eu chegar no meu marcador. Eu cheguei, tiro o marcador. Lá por trás. Aqui no meio. Nossa, gente, que enroscação. Sai. Pelo meio. Ó. E ficou ali. Vou continuar tecendo. Acho que deve estar balançando bastante aí. Estamos quase terminando a nossa bolsa. Vocês vão perceber que a iluminação mudou. E ela mudou porque eu não consegui fazer de uma vez só. Eu precisei parar, fazer as outras coisas que eu tinha pra fazer. Vou continuar aqui. E aqui, eu tirei meu marcador aqui já, mas é nesses dois aqui, tá? Um é por trás... e outro é pelo meio. E temos aqui a nossa meia-lua colocada. Eu vou virar ali, finalizar, pra gente fazer nossa última carreira e entrar no acabamento. E estamos quase finalizando. Já volto com vocês. E voltamos. Agora, gente, eu já fiz a minha última carreira aqui, ó, podem ver, essa aqui eu coloquei onde eu coloquei a meia-lua e fiz mais uma carreira, tá? E agora eu vou fechar pra dar 24 carreiras. E aqui, nós não vamos ter fechamento mais, tá? A gente vai fazer, lembram daquele acabamento que a gente fez aqui embaixo? Que tá bem aqui, ó. A gente vai fazer ele aqui. Então, aí agora a gente vai fazer aquele acabamento. Eu puxei o fio lá pra trás. No ponto anterior, vou entrar aqui. E vou passar pra frente, enganchar aqui. E levar lá pra trás. E fizemos o acabamento. Vou dar uma puxadinha aqui. Aqui é mais difícil de fazer o ajuste. Ó. Ficamos com o acabamento aqui, tá? No ponto anterior, de novo, encaixo. E agora, eu vou fazer o acabamento com pontos baixíssimos. Então, vai ser assim, ó.
entro na correntinha, laço o fio e já passo direto na agulha. Entro na correntinha, laço o fio e passo direto na agulha. Vamos fazer isso até chegar aqui de novo, tá? Entro na correntinha e passo direto, pra formar esse acabamento aqui, ó, bem bonitinho. Beleza? Eu vou terminar e já volto aqui com vocês. Voltamos. Agora, eu cheguei aqui, ó, vou fazer o meu último ponto baixíssimo e ficamos assim. Eu vou cortar o meu fio, vou deixar ele meio compridinho, porque depois eu preciso levar ele lá pra dentro pra derreter. Puxo tudo. E daí, eu venho aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz, eu vou entrar, ó, nas duas. Vou levar lá pra trás, lá pra cima, puxar. E aí, eu preciso fazer esse fio ir lá pra trás. Então, eu venho aqui por trás, ó, aqui, ó, pode ver que ela passa aqui. Vou no anterior lá, então, aqui nesse buraquinho, porque eu preciso passar aqui no meio. Aqui, ó, eu preciso que entre no meio da correntinha do meu último ponto baixíssimo que eu fiz, pra levar lá pra trás. Levei e olha só o que temos. Fica um acabamento bem bonitinho. E não fica nada, né, aparecendo. O meu fechamento, todos os fechamentos que eu fiz estão nessa carreira aqui, ó. E olha pra vocês verem como ele fica imperceptível. Fica excelente, ó. Aí, a minha meia-lua aqui. E agora, a gente vai fazer a alça e o nosso tassel, que é o nosso pingente que vai aqui, tá bom? Então, nós vamos pra parte 2 e parte 3 do nosso vídeo. Meninas, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Eu vou deixar o link ali pra parte 2 e a parte 3, tá bom? Pra vocês terminarem a bolsa, beleza? Beijo. Até a próxima.